De volta e direto ao plenário do STF. Ministro, advogado presente, primeiramente, eu gostaria de consignar e manifestar os nossos sentimentos pelo passamento da mãe do diretor-geral do Tribunal nas administrações das ministras Carmen Lúcia, do ministro Dias Toffoli, o doutor Eduardo Silva Toledo, cuja mãe faleceu hoje em Goiânia, não é, ministro Toffoli? Vamos consignar os nossos pêsames e remeter uma comunicação para a família. Vamos retomar agora com o meu voto vista na ação direta de constitucionalidade 5766. Eu vou fazer uma resenha do que ocorrera, porque ela se refere à reforma trabalhista. Então, a resenha é a seguinte: após o voto do ministro Roberto Barroso, relator, julgando parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para assentar a interpretação conforme a Constituição, consubstanciada nas teses que eu depois vou ler, vou ler agora, porque depois eu vou adotar, nas seguintes teses: o direito à gratuidade pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio de cobrança de custas e de honorários a seus beneficiários. 2. A cobrança de honorários sucumbenciais dos hipossuficientes poderá incidir: 1. Sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos morais em sua integralidade. 2. Sobre percentual de até 30% do valor que exceder ao teto do regime geral da Previdência Social, mesmo quando pertinente a verbas remuneratórias. 3. É legítima a cobrança de custos judiciais em razão da ausência do reclamante à audiência, mediante prévia intimação pessoal, para que tenha a oportunidade de justificar o não comparecimento. Então, essa foi a decisão do relator. Após o voto do relator, o ministro Edson Fachin pronunciou-se no sentido julgou integralmente procedente a ação, oportunidade em que eu pedi vista antecipada e passo, então, ao meu voto antecipado sobre o tema iudicando. Apenas para relembrar, porque voto vista sempre é bom trazer à baila de novo o introito, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo Procurador-Geral da República, impugnando o artigo 1º da Lei 13.467 de 2017, que aprovou a reforma trabalhista nos pontos em que altera ou insere disposições do artigo 790-B, caput e parágrafo 4º, 791-A, parágrafo 4º, e 844, parágrafo 2º, Decreto-Lei 5452. No mérito, requereu, se fosse declarada a inconstitucionalidade, 1. Da expressão ainda que beneficiária da justiça gratuita, constante do caput e do parágrafo 4º do artigo 790-B da CLT. 2. Da expressão desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, inserido no parágrafo 4º também do artigo 791-A. E 3, da expressão ainda que beneficiária da justiça gratuita, do parágrafo 2º do artigo 844 da CLT. O requerente alega que as normas apresentam inconstitucionalidade material por propor restrições inconstitucionais. Me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? O sistema por impor restrições inconstitucionais à garantia de gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos na Justiça do Trabalho, em violação aos artigos da Constituição. Basicamente, a imposição de sucumbência estaria a impedir que os trabalhadores ingressassem em juízo, exatamente por força do ônus
da sucumbência que pesaria sobre eles. Alegou ainda que as regras violavam o princípio da proporcionalidade ante a inexistência de meios menos gravosos a direitos fundamentais igualmente eficazes para obter o resultado econômico pretendido, como, por exemplo, a incorporação dos custos da gratuidade judiciária no valor da taxa judiciária, da proibição de acesso, configurando desvio de finalidade legislativa, dado que não pode o Estado legislar abusivamente para lograr resultados que esvaziem o conteúdo dos direitos fundamentais, como só ser o direito de acesso à justiça. E aí, então, Sua Excelência Procurador-Geral requereu a suspensão cautelar da norma impugnada. Foram cumpridos todos os ritos, o ministro relator determinou a oitiva do Congresso, do Presidente da República, do Advogado-Geral da União. O rito foi regularmente cumprido, o processo veio a julgamento, então nós tivemos o resultado até então anunciado. Acho de bom ouvitre ler os dispositivos legais impugnados. Então, a impugnação se dirige ao artigo 1º da Lei 13.467, que aprovou a reforma trabalhista nos pontos que alteram em série essas disposições. Quais são as disposições? A primeira, artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Mas aí vem o parágrafo. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar as despesas referidas no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelos encargos. É porque essa reforma trouxe essa compensação. Se obtiver vitória no outro processo, vai compensar esse crédito, o pagamento da perícia aqui. Então, artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que é resultado da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sob o valor atualizado da causa. Aí vem o parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito de julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Então, se em 2 anos ele não obtiver crédito, em demandas também não vai pagar os honorários. E artigo 844, parágrafo 2º, nas hipóteses de ausência do reclamante, ele será condenado ao pagamento de custas calculadas na forma do artigo 789 desta consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Bom, eu, então, trago o meu voto vista, que eu já adianto que merecerá a inserção da graduação proferida pelo relator no seu voto, mas, de qualquer maneira, eu fundamento o meu voto também, digamos assim, nessa nova perspectiva de desincentivo à litigância frívola, ou aquela litigância de resultado negativo esperado, porque são incluídas verbas que a parte sabe que não vai ganhar, mas, enfim, se aventura pela total ausência de qualquer desincentivo. Então, esse é o raciocínio do voto,
e os professores, professor Steven Chavel, professor Michel Polinsky, todos os professores que analisam a economia comportamental, eles noticiam que nos países em que não há despesas, a litigância civil ela é absurda e que uma das maneiras de desincentivar é efetivamente impor um ônus financeiro. Falam até em efeitos aterrorizantes para poder dissuadir essa iniciativa de litigar. Então, é insúcio requerente contra esses três aspectos acrescidos pela CLT, que eu me enudencio agora. Suportar os honorários periciais decorrentes de sua eventual sucumbência na pretensão objeto da perícia, no caso de ter obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar os honorários periciais. Então, condiciona. Obteve créditos, então vai suportar os honorários periciais decorrentes da sucumbência. Arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, que é o 791A, desde que tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, ou se no prazo de até 2 anos após o trânsito, se comprovar que ele ainda está em situação de hipossuficiência, então ele não pagará. E 3, pagamento de custas, caso tenha dado ensejo a extinção da ação, em virtude do não comparecimento à audiência, condicionando-se a propositura de nova ação a tal pagamento. Como pretendo demonstrar a seguir, os aspectos impugnados mostram-se em consonância com a Constituição Federal, uma vez que as alterações impostas pela reforma se justificam sob alguns aspectos. Sob a perspectiva processual, que aponta para a necessidade de harmonização e compatibilização do processo do trabalho com a atual essência da sistemática processual brasileira como um todo. A teoria geral do processo abarca todos os processos. 2, a perspectiva pragmática, considerando que em um contexto em que a quantidade de processos em tramitação nos tribunais brasileiros é cada vez maior, a análise econômica do litígio é a criação de mecanismos aptos a incentivar maior responsabilidade processual, se apresentam como aspectos essenciais à salvaguarda do próprio acesso à justiça. Então, no item 1, eu trago a harmonia das disposições impugnadas com o sistema processual brasileiro moderno. Ab início, eu pondero que não se pode analisar a questão sem sua devida contextualização na atual conjuntura processual brasileira. Tendo em vista que as disposições impugnadas se inserem dentro de um sistema jurídico cujas normas, tanto quanto possível, não se excluem, senão se complementam, é oportuno analisar a questão A, sua harmonia com a Constituição da República e com a sistemática vigente do Código de Processo Civil. B, em consideração a lógica guia do ordenamento em que o nosso Constituinte se espelhou ao transportar a norma do devido processo legal. Nesse sentido, aí eu trago uma anotação de Canares de que o sistema cumpre, sobretudo, em particular, 2 tarefas na obtenção do direito. Ele contribui para a plena composição do conteúdo teleológico de uma norma ou de um instituto jurídico que conduz a interpretá-los como parte de um conjunto da ordem jurídica e sobre o pano de fundo das conexões relevantes. E ele serve para garantir a realização adequada valorativa e da unidade interior do direito, porquanto mostra as inconsequências valorativas, proporcionando, por isso, um aperfeiçoamento do direito, tanto pela delimitação de ameaçadoras contradições de valores, como pela determinação de lacunas. E aqui eu extraí esse texto da obra Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema da Ciência do Direito, na tradução de Antônio Menezes Cordeiro, da obra de Canares, Fundação Calouste Gulbenkian, edição de 2008. Ainda que as características inerentes à justiça do trabalho, de fato, demandem uma acessibilidade judicial mais ampla do que a condicional,
é necessário que as disposições daquela justiça especializada guardem harmonia com a sistemática processual mais abrangente. Trata-se, com efeito, de coadunar o processo trabalhista com os atuais esforços de maior eficiência na gestão judiciária e equidade na disciplina da gratuidade de justiça, aspectos que têm por escopo último nada mais do que a concretização do efetivo acesso à justiça, como propunha Mauro Capelletti na sua memorável obra Acesso à Justiça, que foi editada por Sérgio Fabres, em 1988, traduzido pela eminente ministra que pertenceu honrosamente à nossa casa, Ellen Grace. E aqui eu cito as páginas 31/49, que fala exatamente sobre esse tema. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, dispõe o seguinte no que concerne ao benefício da justiça gratuita. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas e os honorários tem direito à gratuidade de justiça na forma da lei. Parágrafo 2º. A concessão da gratuidade, ela não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Parágrafo 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequentes ao trânsito julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recurso que justificou a concessão da gratuidade. A concessão da gratuidade não afasta o dever de beneficiário pagar ao final as multas que lhes são impostas, as sanções processuais. Parágrafo 5º do artigo do Código de Processo Civil, porque eu falo num contexto do ordenamento jurídico, a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução de percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo. Parágrafo 6º, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Isso é muito interessante, porque há casos em que a justiça gratuita não precisa ser integral, ela pode ser proporcional à capacidade econômico-financeira do beneficiário. Conclui-se, então, que a gratuidade de justiça se justifica por uma situação fática. Caso os diplomas processuais, civis e trabalhistas, não contemplassem consequências distintas face à mudança na situação econômica do beneficiário, acabariam por institucionalizar que desiguais fossem tratados como iguais e manifesta afronta a atual concepção do princípio da igualdade em desarmonia com a Constituição Federal. Demais disso, ressalto que o requerente enumera diversos dispositivos da Constituição que, de acordo com a interpretação proposta, consagrariam um direito amplíssimo à reparação por danos materiais e morais, os quais não se sujeitariam sequer a ônus de custeio do processo judicial. Na mesma linha, segundo o requerente, a cláusula de acesso à justiça, consoante prevista no artigo 5º, 35 da Constituição Federal, teria caráter tão abrangente que imunizaria o jurisdicionado do pagamento dos honorários periciais e advocatícios de sucumbência, ainda que demonstrar a capacidade econômica para arcar com a obrigação pela percepção superveniente de créditos trabalhistas. Também pretende a egrégia Procuradoria-Geral da República que esta Corte declara a inconstitucionalidade de dispositivo que impõe o pagamento de custas pelo reclamante trabalhista que, injustificadamente, não comparece à audiência inaugural. Para além de não encontrar guarida na atual sistemática processual, essa concepção tão expansiva, ela também não encontra paralelo no ordenamento do qual o nosso Constituinte transportou a norma do devido processo legal.
Sobre o tema, é oportuno rememorar que nos Estados Unidos a cláusula do Due Process of Law, encartada na 5ª e na 14ª emendas, assumiu desde o século XIX, com a decisão da Suprema Corte, no caso Dred Scott versus Stanford, uma concepção substantiva, a qual amplia a proteção constitucional a direitos não expressamente enumerados na Carta Americana. Os interesses contemplados por meio dessa cláusula são aqueles considerados tão fundamentais que a sua denegação torna qualquer tipo de processo legal indevido e arbitrário. Ao lado do Substantive Due Process, a 14ª emenda também contempla a cláusula muito importante da Equal Protection, ou da proteção igualitária. A partir do caso Skinner versus Oklahoma, de 1942, a Suprema Corte também passou a utilizar o Equal Protection Clause para dar concretude a direitos não enumerados na Constituição, pois o tratamento desigual no que diz respeito ao interesse fundamental é patentemente arbitrário. Como a Constituição dos Estados Unidos não prevê a garantia do acesso à justiça, questões pertinentes ao interesse de fruição do sistema de justiça são analisadas naquele país sob o ângulo do devido processo legal e da igualdade. Nesse contexto, cumpre recordar que o requerente da presente ação direta pretende que seja declarada a inconstitucionalidade de normas que se destinam a diferenciar o reclamante trabalhista que passa a dispor de capacidade econômica para arcar com os custos do processo, daqueles que não podem fazê-lo sem prejuízo da própria subsistência, culminando em um cego tratamento estritamente igualitário que ignora as diferenças fáticas relativas à disponibilidade de recursos econômicos de que cada trabalhador dispõe, ou seja, há trabalhadores que não podem pagar e que não têm crédito nenhum a receber, e há trabalhadores que têm crédito a receber que os viabiliza de pagamento dessas despesas. Em contrapartida, a Suprema Corte americana já definiu que os princípios do devido processo legal e da igualdade invalidam precisamente normas de acesso à justiça que sejam uniformes para pessoas com condições financeiras distintas. Cabe como uma luva essa lição da Suprema Corte americana. Assim, no caso Douglas versus Califórnia, 1963, aquela corte apontou que a igualdade contemplada na 14ª emenda exige a consideração das peculiaridades do rico e do pobre no que diz respeito à defesa e juízo. De maneira singular, no caso Ross and Moffitt, de 1974, quando o Chief Justice Rehnquist declarou pelo colegiado que a garantia da proteção igualitária não requer do Estado a equalização das condições econômicas, mas apenas a garantia de um sistema de justiça sem distinções desarrazoadas e que indigentes tenham uma oportunidade adequada de apresentar a sua causa em juízo. Essa orientação básica de que o sistema de justiça compatível com a igualdade devido ao processo legal deve resguardar os interesses dos indigentes, mas sem prejuízo do pagamento de despesas processuais por quem possui capacidade financeira, ainda que superveniente, foi reproduzida pela Suprema Corte em diversos outros julgados. E eu cito exemplificativamente vários julgados aqui, Little, Streeter, sobre pagamento de teste de DNA em ação de paternidade, MLB, em SLG, sobre pagamento de recursos em ações de perda do poder familiar, e, mais recentemente, Turner versus Rogers, sobre assistência jurídica gratuita em ações de pensão alimentícia. Pode parecer uma persistência na citação da Suprema Corte americana, mas a verdade é que, na obra Quem é o Povo, de Friedrich Miller, o professor Fábio Conde Comparato, ele destaca que a Suprema Corte americana foi a que mais, digamos assim, propiciou a evolução do direito. Não foi a École d'Exégèse da França que só ensinava
o Código Napoleônico e não o direito francês. Então, foram os pós-glosadores e a Suprema Corte americana que realmente deram ensejo a uma criação judicial que tem se aplicado em várias soluções de casos sujeitos à Corte Constitucional. Agora, evidentemente, que nós agora, conforme na minha prestação de contas, eu anunciei que nós estamos, com toda a humildade e modéstia possível, exportando jurisprudência através da internacionalização dos nossos precedentes naqueles 2 volumes e naqueles 2 volumes traduzidos para a língua inglesa, que é Covid-19 Cases Law Compilation, e também através de artigos da Revista Suprema, que também estão sendo, digamos assim, exportados e que mereceram os elogios da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, trata-se precisamente da matéria que ora se discute, reforçando mais uma vez que a gratuidade da justiça não constitui fim em si mesma, mas volta-se à melhor concretização do acesso à justiça. Exatamente por não se consubstanciar em isenção absoluta do pagamento de despesa, justificando-se somente para corrigir a situação de carência econômica que se põe como óbice ao acesso à justiça. Se não mais existente tal óbice, desaparece também a racescente do benefício. Então, a razão do benefício é a falta das condições econômicas. E a racescente da reforma trabalhista é a aquisição de capacidade econômica para arcar com essas despesas. Segunda análise que eu faço é a análise econômica do litígio e o acesso responsável à justiça. Um olhar pragmático necessário à própria efetivação do acesso à justiça. Então, digo eu, para a adequada análise da constitucionalidade das normas impugnadas, é oportuno ainda perquirir as razões que motivaram a edição do ato legislativo em questão. Colaciono, assim, os seguintes excertos do parecer do deputado federal Rogério Marinho, proferido no processo de tramitação da lei ora impugnada, exatamente para que, através de uma interpretação histórica, nós saibamos por que surgiram essas leis. Não surgiram do nada essas modificações da reforma trabalhista. E tratando da questão dos honorários periciais, diz o deputado federal Rogério Marinho no seu parecer. No entanto, o perito que realizou a perícia não fica sem seus honorários, o que implica dizer que alguém o custeará. O fato é que hoje a União custeia, a título de honorários periciais, valores entre 10 a 20 milhões de reais por ano, por cada um dos 24 tribunais regionais de trabalho, somente em relação a demandas julgadas improcedentes, ou seja, demandas em que se pleiteou que não era devido. Na medida em que a parte tenha conhecimento de que terá que arcar com os custos da perícia, é de se esperar que a utilização sem critérios desse instituto diminua sensivelmente. E aqui eu trago um pouco da minha experiência como juiz de carreira, que em muitas ocasiões as partes pleiteiam prova pericial no afã de delongar a ordinariedade do processo comum. Eu até tenho, e o próprio professor Barbosa Moreira, quando, de saudosa memória, lecionava sobre as provas, ele dizia que havia uma expressão muito equivocada dos advogados quando, no capítulo referente às provas que pretendiam produzir, eles punham na petição inicial: protestam por todas as provas de direito admitidas, como se fosse possível protestar por prova em direito inadmitida. Mas, na verdade, às vezes são solicitadas provas no afã de delongar a relação processual. Então, o deputado Marinho ainda acrescenta: cabe ressaltar que o objetivo dessa alteração é o de restringir os pedidos de perícia sem fundamentação, uma vez que, quando o pedido formulário é acolhido, é a parte sucumbente que arca com as despesas, normalmente o empregador. Assim, a modificação sugerida não desampara o trabalhador, cuja reclamação esteja fundamentada.
além de contribuir para a diminuição do número de ações trabalhistas, a medida representará uma redução das despesas do Poder Judiciário, que não mais terá que arcar com os honorários periciais. Então, o valor é realmente expressivo, que a União arca com esses honorários periciais. No que se refere aos honorários sucumbenciais, ainda destaca esse parecer. E eu estou trazendo à colação, digamos assim, o histórico da lei, porque eu entendo que a interpretação histórica ela confere a ratio essendi dos dispositivos e, à luz dessa razão de ser, é que nós conseguimos avaliar essa invocação de falta de razoabilidade, de proporcionalidade a que se refere o Procurador-Geral da República. Então, eu digo, a ausência histórica de um sistema de sucumbência no processo do trabalho estabeleceu um mecanismo de incentivos que resulta na mobilização improdutiva de recursos e na perda de eficiência da Justiça do Trabalho para atuar nas ações realmente necessárias. E vejam o seguinte, isto aí não é uma ilação. Essa afirmação do deputado, ela é constatada através de métodos estatísticos. A entrega da tutela judicial consiste em dever do Estado, qual decorre de legislação. Todavia, trata-se de dever a ser equilibrado contra o impulso da demanda temerária, que hoje é o que a Escola de Pensamento Jurídico da análise do litígio civil afirma, quer dizer, é importante desincentivar demandas frívolas, demandas de resultado negativo esperado, que só são propostas porque não há nenhuma sanção econômica. Pretende-se, com as alterações sugeridas, diz o deputado, inibir a propositura das demandas baseadas em direitos e fatos inexistentes, da redução do abuso do direito de litigar, advirá a garantia de maior celeridade nos casos em que, efetivamente, a intervenção do judiciário se faz necessária. Por fim, quanto à disposição relativa às consequências da ausência injustificada da audiência inaugural, terceiro aspecto contra o qual se insurge a Procuradoria-Geral da República, o parecer elaborado pelo parlamentar também esclarece o escopo dessa alteração, ao destacar que o tratamento dado ao tema pela CLT, ou seja, o tratamento dado pela CLT com a reforma trabalhista, a ausência injustificada à audiência inaugural, eu nunca tive experiência trabalhista, mas conversando na área acadêmica com vários professores do direito do trabalho, eles me explicaram que, como a primeira audiência não é apresentada uma defesa consistente do pedido, as faltas eram, digamos assim, motivadas por isso, mas, efetivamente, o reclamante nem comparecia para justificar que pretendia se pronunciar somente depois da defesa oferecida. Então, diz o parlamentar, o tratamento dado pela CLT, as consequências da ausência injustificada da audiência inaugural, incentiva o descaso da parte reclamante com processo, sabedora de que poderá ajuizar a ação, mesmo se arquivada em mais de uma oportunidade. Esse descaso, contudo, ele gera um ônus para o Estado, que movimenta a estrutura do judiciário para a realização dos atos próprios do processo, gera custos para outra parte que comparece à audiência na data marcada e caracteriza um claro tratamento não isonômico entre as partes. Da análise dos excertos acima, transparece que o objetivo da alteração com os aspectos relativos ao ônus periciais e sucumbenciais não foi criar óbice ao acesso à justiça por parte dos trabalhadores que, de fato, possuem direitos legítimos, senão daqueles que insistem em pleitear de forma irresponsável a realização de perícias ou ajuizar lides totalmente temerárias, pelo simples fato de nada possuírem e nada a perder. Em um contexto em que o volume de processos, principalmente da Justiça do Trabalho, é manifestamente inassimilável por juízes e tribunais,
em que o Estado é incapaz de suportar todos os custos que a prestação jurisdicional implica, tais disposições vão ao encontro de dois aspectos que se tornam essenciais à própria salvaguarda do acesso à justiça. Primeiro, a criação de mecanismos aptos a incentivar maior responsabilidade processual. E segundo, a análise econômica do litígio, que avalia todos esses custos. Ambos os aspectos implicam o reconhecimento de que os direitos, aí incluso o do acesso à justiça, possuem custos. De fato, a via judicial é um mecanismo custoso e não exclusivo do controle do comportamento humano para a promoção do interesse social. Ou seja, não decorre do comportamento humano. Isso é analisado, inclusive, nesse segmento denominado de economia comportamental da Escola de Pensamento Jurídico da Análise Econômica do Direito. O Estado dispõe de outras formas de combate às práticas nocivas à comunidade, as quais podem evitar ou diminuir o demandismo excessivo, como, por exemplo, regulação direta, a tributação e o fomento público. Consoante o professor da Universidade de Harvard, Stephen Chavell, a litigância em juízo somente é socialmente desejável caso os seus custos sejam inferiores aos benefícios que a própria comunidade experimenta em termos de modificação da conduta pelos seus componentes. Assim, quando um empregador adota medidas de segurança no ambiente de trabalho para evitar a futura condenação por acidentes que possam surgir, o benefício social consiste no número de fatalidades evitadas pelo comportamento daquele empregador. Por outro lado, prossegue o professor Stephen Chavell, os incentivos privados para litigar são fundamentalmente divergentes dos incentivos sociais. Ao decidir se ajuizará ou não uma demanda, o cidadão deve considerar o valor da indenização pleiteada, a probabilidade de vitória e as custas processuais. Aliás, sobre esse aspecto, eu sempre trago à evidência um novel dispositivo que nós fizemos inserir no Código de Processo Civil, que outrora não era admitido, qual seja, o Código anterior afirmava, para propor ou contestar uma ação, é preciso ter interesse e legitimidade. Hoje, o Código permite, no artigo 381, inciso 3º, que a parte possa promover uma produção antecipada de provas para saber se tem chances de êxito ou risco de derrota, para analisar, digamos assim, custo-benefício da litigância civil. E aqui, então, eu cito a obra do professor, a obra de todos os autores mais modernos desses incentivos à litigância civil. O professor Stephen Chavell, o professor Louis Kaplov e a professora Catherine Speyer, que, inclusive, tem uma teoria que seria inadmissível no direito brasileiro, porque ela considera o litigante e o advogado um time. Então, ela afirma que quem influencia o cliente é o advogado, e, portanto, como o cliente e advogados representam um time, ou todos ganham ou todos perdem. E lá, então, há essa sucumbência solidária. Em especial, eu reputo importante essa passagem para a conclusão a que eu vou chegar. O benefício privado da ação judicial reside no pagamento que o autor espera do réu, mas o benefício social da ação se deve a uma externalidade, seu efeito no comportamento de potenciais réus em geral, porque, evidente, não tem despesa, isso estimula a uma infinidade de supostos trabalhadores a litigarem em juízo sem qualquer tipo de ônus. Ainda sobre a perspectiva econômica, é de se ressaltar que a decisão individual de ajuizar uma demanda gera uma externalidade negativa. Da mesma forma que um entregador de encomendas, ao usar o seu carro, gera um custo para a coletividade em termos de congestionamento e poluição, também o litigante impacta negativamente a sociedade com as despesas da justiça e o seu congestionamento, ao permitir que pessoas economicamente capazes
se beneficiem com a isenção de despesas processuais, o ordenamento jurídico cria um poderoso incentivo para o ajuizamento de demandas frívolas, cujos custos serão transmitidos para toda a coletividade por meio do sistema tributário. Não custa recordar que, recentemente, esta Corte discutiu a constitucionalidade de cortes orçamentários na Justiça do Trabalho, causados no contexto da grave crise fiscal enfrentada pelo país, a DI 5468, tendo decidido o Tribunal Pleno, em 3 de junho de 2016, a matéria versada na referida ação direta, que expunha o fato de que a prodigalidade da chamada justiça gratuita causa um correspondente passivo, o qual impacta negativamente relevantes valores constitucionais, como a educação, a saúde e a busca do pleno emprego. Ora, se a União diz que com demandas frívolas ela gasta bilhões porque os trabalhadores não têm de arcar com nenhum custo, evidentemente que isso sacrifica outros segmentos, como a educação, a saúde e a busca do pleno emprego. Sem a obrigação de arcar com qualquer despesa da própria reclamação trabalhista, a decisão individual de demandar passa a ser pautada exclusivamente pela perspectiva, ainda que remota, de obter alguma vantagem em juízo. Enquanto o litigante que ajuiza demanda frívolas é beneficiado, o prejuízo recai sobre os demais trabalhadores de duas maneiras. Primeiro, os trabalhadores que possuem demandas legítimas enfrentarão tribunais excessivamente congestionados e, por conseguinte, mais lentos na contramão da garantia do acesso à justiça no prazo razoável, como veio a ser consagrada na emenda 45. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, com respeito às opiniões em contrário, ele deve ser chamado a adotar uma postura pragmática e consequencialista, em resposta à responsabilidade que lhe toca de proferir decisões de grande repercussão. Essa é uma decisão de grande repercussão. Essa decisão atinge toda a Justiça do Trabalho, que é abarrotada por milhões de processos. Deveras, o consequencialismo jurídico, que compreende a avaliação de prognose e efeitos sistêmicos das decisões, pode e deve e vem sendo utilizada como uma das ferramentas de decisão do Supremo Tribunal Federal. Quantas vezes aqui nós adotamos uma postura, às vezes minimalista, consequencialista, ponderada diante dessa crise da pandemia. Eu relembro, por exemplo, que nós, muito embora a Constituição estabeleça a presença do sindicato na redução de jornada e na redução de salários, nós entendemos que a presença do sindicato, no momento em que havia consenso entre trabalhadores e empresas, iria levar ao desemprego, iria automaticamente influir na economia, com a perda de emprego, a perda das empresas e a perda do consumo e a fortiori da economia. Então, digo eu, nas palavras do professor Richard Posner, que hoje é um dos maiores doutrinadores sobre esse enfoque econômico do direito que, digamos assim, propiciou a concessão de vários prêmios pela Academia Sueca, Prêmio Nobel de Economia, professor Coase, professor Kutter, e esses novos, professor Richard Posner, que hoje é um excepcional doutrinador dessa análise econômica, ele diz: bons juízes pragmáticos ponderam dois tipos de consequências, a específica do caso e a sistêmica. Numa obra memorável, How Judges Think, Cambridge, Harvard University, e aqui eu cito a página em edição. Desta forma, esta Corte possui o dever de lançar um olhar pragmático a essa questão. Para além de todos os fundamentos processuais e constitucionais apresentados, impede considerar os estímulos e desestímulos que serão gerados
caso se entenda pela inconstitucionalidade dos dispositivos legais ora impugnados, o que, aliás, foi muito bem destacado no voto de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, como relator. Em segundo lugar, os custos da avalanche de demandas serão arcados pelos trabalhadores, que pagarão impostos mais altos e sofrerão com as consequências negativas do gasto público sobre o mercado de trabalho. Com efeito, qualquer prestação de serviço público depende necessariamente das fontes de custeio do Estado, em regra consistente na tributação dos setores produtivos da sociedade, inclusive da classe trabalhadora. E aí eu cito também a memorável obra do professor Kassusta e Stephen Holmes sobre o custo dos direitos, que é uma obra que todos nós citamos quando nós analisamos a reserva do possível e o mínimo existencial num confronto entre as doutrinas do professor Kassusta e do professor Otto Barhoff. De outro lado, também o mercado é prejudicado quando os agentes produtivos ficam sujeitos a ações judiciais totalmente temerárias, ajuizadas de forma irresponsável por empregados e ex-empregados. De acordo com o professor Ronald Coase, vencedor do Prêmio Nobel em Economia, há custos inerentes à renegociação, formalização e execução de toda e qualquer relação econômica, o que ele denominou de custos da transação em trabalho acadêmico de referência. Tal conceito, posteriormente, também foi explorado pelo professor Douglas North, aí eu vou pular essas citações. No que concerne ao caso, em análise, verifica-se que a Justiça do Trabalho não dispunha até então de mecanismos efetivamente capazes de desestimular a litigância infundada. Um dos prováveis reflexos de tal fato são as espantosas conclusões dos últimos relatórios da Justiça em números, elaborados pelo CNJ. Em sua versão de 2016, tem a impressão que foi na gestão de Vossa Excelência, não é, ministro Lewandowski? CNJ 2016, né? Na gestão de Vossa Excelência. Sim, foi isso. Na versão de 2016, o relatório aponta para um total de 9 milhões e 100 mil ações trabalhistas em 2015 e 4 milhões de novas ações ajuizadas todos os anos. Qual é o tribunal, o juiz que pode se desincumbir da prestação da justiça num prazo razoável com 9 milhões de ações que se transformarão em 9 milhões de recursos, 4 milhões de ações novas? No mesmo sentido, a versão divulgada em 2017, e que aduz nesse relatório que a Justiça do Trabalho foi o ramo judiciário com maior alta no volume de ações em 2016. Ainda conforme já asseverou o ministro Barroso, a ocasião do Brasil Fórum 2017, realizado na London School of Economics na Universidade de Oxford, o Brasil, com 2% da população mundial, gera mais ações trabalhistas que os restantes 98% da população. Por fim, consiga-se que o Judiciário brasileiro custou, em 2016, 84 bilhões e 800 mil reais aos cofres públicos e arrecadou, no mesmo ano, 9 bilhões de reais e 400 mil com taxas judiciárias e emolumentos cobrados diretamente dos litigantes. E aí eu cito o relatório do CNJ e as páginas. Um simples cálculo aritmético permite concluir que 75 bilhões foram os custos suportados pelo Estado e, por conseguinte, inegavelmente transferidos a toda a sociedade. Nessa espantosa conjuntura, as disposições impugnadas representam não um óbice ao acesso à justiça, como quer fazer crer com a devida vênia ao requerente, senão um incentivo à realização desta garantia, na medida em que, revestidas de proporcionalidade, pelas ressalvas com que vêm acompanhadas essas novas regras jurídicas, criarão um ambiente propício à redução das demandas e, por conseguinte, à desobstrução e à maior celeridade da prestação da justiça. De fato, após a entrada em vigor da reforma trabalhista, também uma estatística de que se vale a análise econômica da litigância civil,
verificou sensível diminuição no ingresso de feitos na Justiça do Trabalho em geral. No Brasil, a redução foi de 48,3%, 48, quase 50% de ingressos de novas ações, chegando a percentuais ainda maiores em alguns estados, como Verba e Graça e o Rio de Janeiro, onde a redução foi de 77%, segundo os dados do TST. Tal redução do quantitativo de novas ações ajuizadas perante a Justiça do Trabalho não representa uma redução de acessibilidade à Justiça, mas antes o reflexo da racionalização das regras processuais trabalhistas na linha do que é preconizado pelas modernas legislações processuais. Em conclusão, o novo diploma introduziu uma série de regras que pretendem impor às partes condutas responsáveis no âmbito processual, como, por exemplo, a sucumbência recursal. A sucumbência recursal é um meio de dissuasão de aventuras judiciais através dos recursos. Quantos mil recursos são inadmitidos? Mas quanto custa para interpor um recurso extraordinário? Segundo eu soube, R$11. Imaginem como é que o advogado vai explicar para o seu cliente que, depois de uma sucumbência, ele ainda tem um recurso especial. Só o nome seduz. Se ele disser que tem um extraordinário, aí é que o cliente não vai querer que ele desista de opor esse recurso. Então, a sucumbência recursal veio exatamente como esse meio de dissuasão. As multas por utilização de recursos protelatórios, o aumento da multa por litigância de má-fé e outros meios dissuasórios. Então, eu considero, da forma como está previsto no Código, na CLT, que esses artigos devem merecer uma interpretação conforme, tal como fez o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a quem eu estou acompanhando. E aí, então, eu vou abandonar, digamos assim, outras digressões, porque o voto do ministro Luiz Roberto Barroso já foi dado e a divergência inaugurada pelo ministro Fachin, e apenas eu gostaria de reler os dispositivos para que nós compreendamos bem que estes dispositivos não vedam acesso à justiça. Eles geram uma externalidade positiva de desincentivo às demandas frívolas. Então, me permitam só ler novamente o dispositivo. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa da perícia, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, vejam que não é uma interpretação literal, o beneficiário da justiça gratuita tem que pagar pela perícia. Não é isso. Ele vai pagar pela perícia se ele obtiver crédito em outra ação trabalhista. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados no mínimo entre 5 e no máximo 15, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar despesas, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ainda ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se nos 2 anos subsequentes ao trânsito julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência dos recursos. Então, só vai pagar isso se obtiver crédito em outro processo ou se o credor da sucumbência comprovar em 2 anos que ele perdeu aquela situação de hipossuficiência, não está mais considerado
como diz a lei da justiça gratuita, juridicamente, a expressão é essa, juridicamente miserável. E o artigo 844, parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 da CLT, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º, aí é condição para a propositura de nova demanda, porque isso acontece em qualquer processo. O autor abandona a demanda, depois vai propor de novo, já tendo, digamos, imobilizado todo o aparato judicial. Então, concordando com a conclusão do eminente relator, a utilização desses créditos que fazem com que o beneficiário da justiça gratuita tenha de pagar essas despesas, tem de observar os seguintes critérios. Primeiro, não exceder 30% do valor líquido recebido, por aplicação analógica das normas que dispõem sobre o desconto de verbas alimentares. 2, não incidir sobre valores inferiores ao do teto do regime geral da Previdência Social, atualmente em 5.645. Quer dizer, se o trabalhador só recebeu 5.645, ele ainda é considerado beneficiário da justiça gratuita. Se o valor não exceder a 30% do valor líquido recebido por aplicação analógica das normas que dispõem sobre o desconto em verbas alimentares, ele também poderá pagar. Também é constitucional, segundo a minha leitura, acompanhando o eminente relator, a cobrança de custas judiciais dos beneficiários da justiça gratuita que derem ensejo ao arquivamento do feito em razão do não comparecimento injustificado à audiência. Respeito e consideração à justiça e à sociedade que a subsidia é de relevo, destacou o ministro Luiz Roberto Barroso. Ônus que pode ser evitado pela apresentação. A lei permite que seja apresentada a justificativa da ausência. Para não pagar, basta justificar por que se ausentou da audiência. Por fim, é igualmente constitucional o condicionamento da propositura de inovação ao pagamento das custas judiciais decorrentes do arquivamento, medida adequada a promover o objetivo de acesso responsável à justiça. Então, o meu dispositivo coincide, acompanhando o relator, e eu só vou reprisar, ministro Roberto Barroso, em razão do decurso do tempo. Então, eu vou me permitir aqui referendar e repetir essa conclusão de Vossa Excelência. Então, a conclusão é julgar parcialmente procedente para dar uma interpretação conforme a Constituição aos dispositivos impugnados para assentar os seguintes critérios. 1. O direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio de cobrança de custos de honorários de seus beneficiários. 2. A cobrança de honorários sucumbenciais poderá incidir, 1. Sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos morais em sua integralidade. 2. Sobre percentual de até 30% do valor que exceder ao teto do regime geral da Previdência Social, quando pertinente a verbas remuneratórias. 3. É legítima a cobrança de custos judiciais em razão da ausência do reclamante à audiência, mediante sua prévia intimação pessoal para que tenha oportunidade de justificar o seu não comparecimento. Então, em consequência, eu acompanho o relator, julgando procedente o pedido de empate para fazer a interpretação conforme a Constituição nos termos acima, e apenas para constar
E apenas para constar, Vossa Excelência acrescentou isso, 2 dos amite curi que Vossa Excelência havia deferido haviam entrado com agravo regimental que se encontravam já prejudicados exatamente pelo julgamento dessa liminar. Então, é nesse sentido que eu acompanho Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, julgando procedente em parte para dar a mesma interpretação conforme a Constituição na ADI 5766. E aí indago ao colegiado o seguinte: nós temos agora quantos votos? Temos 3 votos. E agora nós passaríamos a colher o voto do ministro Nunes Marques. Sucede que só a fisionomia do ministro Nunes Marques já denuncia que ele não terá tempo suficiente para expor as suas razões. De sorte que eu vou, então, em razão do adiantar da hora, encerrar a sessão para que nós prossigamos na quarta-feira com esse voto que, pela fisionomia do ministro Nunes Marques, deve ser um voto denso e de oposição às ideias que, ora, eu acabei de explicar. Então, agradecendo a colaboração dos colegas, agradecendo a colaboração de todos os servidores, eu declaro encerrada a sessão extraordinária do dia de hoje. Tenham um bom fim de semana e até a nossa sessão plenária de quarta-feira, com a queda vertiginosa dessa pandemia que nos afasta apenas de corpo, porque quanto mais longe dos olhos, os senhores estão mais perto do meu coração. Bom fim de semana. Boa noite a todos.